Sou Carlos Schreiner, presidente da Federação Gaúcha de Caça e Tiro. Durante muitos anos tivemos a edição do jornal Caça e Conservação. Agora transformamos isso em mídia eletrônica, na forma de Caça e Conservação, agora no segundo programa. Tenho a honra de receber aqui 3 convidados. Lúcio Flávio Seste Paz, economista, produtor rural, ex-presidente da Federação Gaúcha de Caça e Tiro de 2001 a 2008. João Daniel Potoff, advogado e controlador raiz. E doutor Rodrigo Lindenmayer, oftalmologista, e que tem o canal Educação Cinegética. É uma honra ter os convidados presentes nessa segunda edição do Caça e Conservação. Vamos começar com o Lúcio. Lúcio, nós somos ainda, eu acho que somos só nós dois, da época áurea da caça no Rio Grande do Sul. Aberta. Da caça de pena, né? Que nós começamos. Vamos relembrar um pouquinho daquele tempo. Você que acompanhou isso muito de perto, junto com o Profauna, junto com o Álvaro Moavad, junto com o Ayrton Rocha, junto com a turma do Dr. Menck. Como é que se desenvolveu isso? Como é que a gente evoluiu com isso? Na época que a caça foi fechada aqui no Rio Grande do Sul, de 2005, nós vivíamos um tempo teoricamente muito bom. Você, presidente da federação, eu, presidente da Fundação Zoobotânica, que fazia as pesquisas, Dr. Nelton no IBAMA, e fomos surpreendidos daquela vez por uma decisão judicial pela recém-criada vara ambiental. Vamos discorrer um pouquinho sobre isso? Sobre a vara ou sobre antes? Mas sobre antes é uma rápida dissertação. Quer dizer, a lei de 1976 estabelecia que a caça era proibida em todo o território nacional, ressalvado-se peculiaridades regionais a permitisse. Aí surgiram no Rio Grande do Sul as pesquisas e o Profauna. Estou tentando só dar por que eles surgiram. O Profauna tentava suprir o pessoal da pesquisa dos recursos necessários para executar, porque, embora nós fizéssemos pesquisa, o órgão público não participava desse financiamento. O financiamento era feito pelos caçadores. E nós fomos fazendo isso ao longo de vários anos. Isso foi de 76 até 2005, que foi quando a caça do Maecão foi fechada. Aí foi o primeiro problema que nós tivemos, porque foi criada a vara ambiental. E essa vara ambiental, basicamente, era preenchida por advogados, todos eles protetores dos animais, e a caça passou a ser visada como o próximo alvo a ser atingido. E eles atingiram, conseguiram que um juiz desse uma liminar e as pesquisas não foram compreendidas e a temporada de caça foi fechada. Tivemos conversando na época com o juiz responsável. Ele disse para nós que teria bastante tempo, porque sabia que o choro seria grande. Não houve argumento que resolvesse, e a partir daí a conversa não foi mais técnica, e eu digo que a partir daí a conversa foi simplesmente ideológica. Porque tinha que fechar, fechou, não gosta de caça, fica por isso mesmo. E nós, desde lá, temos sofrido esse problema. Tentamos ainda logo em seguida manter, isso foi feito também na tua gestão, também manter a pesquisa ainda tínhamos o sonho de conseguir trabalhar que as pesquisas fossem aceitas, financiamos essa pesquisa por algum tempo, mas não supriu nenhum efeito, não resolveu nada, e desde então, desde 2005, nós temos a caça no Rio Grande do Sul fechada, com exceção hoje do javali. Na verdade, demonstra, né, Lúcio, porque a caça em todo o Brasil, ela foi fechada, né, entre 76 e 78, se não me engano, foi os últimos estados. E se manteve no Rio Grande do Sul até 2005, porque nós tínhamos um projeto chamado Projeto Profauna, onde os próprios caçadores, através de contribuições,
viabilizavam a pesquisa, né? Esta pesquisa e a liberação, então, a instrução, através da Fundação Zoobotânica, ao IBAMA, né? Eles era uma proposta e o IBAMA, então, publicava a portaria anualmente. Isso mostra a importância dos caçadores serem unidos, isso até hoje. Temos aqui também João Daniel Potoff, que não teve a oportunidade da época áurea, né, da caça de pena, né, onde nós tínhamos liberação de perdizes, molecão, com datas, períodos e com cotas, né, que se respeitava isso, mas com certeza é um dos maiores controladores que eu conheço. Eu tenho acompanhado a tua trajetória, né, e a gente sabe que você realiza um número considerável de abates, né? Sim. Potoff, a gente queria que você discorresse um pouco sobre essa tua experiência, sobre o que você tem usado de equipamentos, sobre como é que você desenvolve essa caça, né? Você tem um UTV também que você utiliza bastante, que eu sei. É bom, eu também tenho um, a gente aproveita bastante. Por favor, Potoff. Bom, primeiramente queria agradecer o convite da federação, Carlos. Eu venho de uma família já de caçadores, né? Sempre acompanhei o meu pai em caçadas, na época que era permitido. E faz uns 10, 12 anos, mais ou menos, que eu venho caçando o javali, né? Desde que começou o manejo. Comecei com a caçada na ceva, né? E na celulose mesmo. E posteriormente comecei a caçar mais na fronteira, também pelo número expressivo de javali. Mas acho que o principal hoje aqui nesse debate é justamente fazer um alerta com relação a essa espécie invasora, né? Até trouxe algumas fotos aí, vídeos com relação à destruição dessa espécie invasora em lavouras, em pastagens e até na própria fauna e flora, né? Então, é isso que hoje eu consigo visualizar e tento trazer para cá, porque é espantosa a destruição, principalmente em lavouras, lavouras de milho, lavouras de arroz, né? O que esse bicho está fazendo e parece que é uma coisa que não estão se preocupando muito, né? Porque o crescimento é espantoso de 5 anos para cá, é algo absurdo que está acontecendo com relação a isso aí. Então, eu acho que tem que ser criados normas para facilitar, né, o controle dessa espécie invasora aí o quanto antes, para não deixar chegar daqui a pouco numa situação em que vai começar a abalar o próprio financeiro, né, tanto da agricultura e da pecuária. A gente tem casos aí em que eu estava comentando que o javali tá consumindo cerca de 5 sacos de soja por hectare, mais ou menos, que se equivale praticamente ao que o produtor está pagando de arrendamento, insumos. Então, é espantosa, né, a destruição desse bicho. E o javali, quando eu comecei a caçar, a gente presenciava que era o java-porco. Era um bicho mais manso, era de mais fácil acesso, tu conseguia chegar nele mais fácil, tu conseguia abater ele mais fácil. E até mesmo com armas, com a própria 12, a gente conseguia fazer o abate dele. O que hoje, depois do cruzamento aí com o javali mesmo, ele ficou, vamos dizer, se tornou puro, né? E ficou o próprio javali mesmo. Então, se tornou muito mais difícil de conseguir caçar esse bicho. A gente enxerga, consegue visualizar bandos de 50, 100 porcos aí por caçada, mas tu não consegue ter um abate, vamos dizer, com números superiores a 15, 20. Então ele está se tornando cada vez mais difícil de conseguir caçar ele.
Então, eu acho que isso tudo faz com que a gente tenha que ter uma preocupação e eu venho aqui fazer um apelo pelos próprios produtores, agricultores e pecuaristas aí, que a gente vê o desespero deles, que está acontecendo aí, como nas fotos aí numa lavoura de arroz, que eles, eu estava comentando que a gente hoje tem viajado, vamos dizer, com as gaiolas aparecendo na caminhonete, e os próprios produtores têm parado a gente pedindo para que façam o controle. Então, antigamente era difícil, vamos dizer, de conseguir uma caçada, tu conseguia com pessoas mais próximas, o que hoje, pelo desespero do que esse bicho está fazendo com relação às lavouras, está se tornando mais fácil. Como eu falei, hoje em dia não é difícil de o produtor dizer, não, vai lá, tá te esperando com churrasco. O produtor está sentindo que o caçador é um aliado dele. Porque se não tiver, porque se ele não tiver do lado dele ali, o prejuízo vai ser muito grande. Aí a gente vê propriedades grandes, né? Que tem um percentual, vamos dizer, X de estrago. Mas o que eu estou presenciando também é que em propriedades pequenas, que muitas vezes são piores ainda para o produtor, para o pequeno produtor rural, porque eles acabam, tipo, o cara planta 20 hectares de milho e o javali acaba com 20 hectares do cara. Então não é um percentual, ele está devastando tudo. Então o desespero desse produtor é muito grande e esse é o meu objetivo maior hoje aqui, é passar o que eu estou visualizando nisso aí e, ao mesmo tempo, representando tanto o produtor rural quanto o pecuarista, porque é impressionante as plantações de aveia, de azevém, estão sendo devastadas também, ficam por terra. Aquela paisagem bonita da pastagem de aveia, de azevém, se termina, fica em terra. Então, esse é o meu objetivo maior hoje aí, é estar fazendo essa alerta perante aos órgãos públicos aí, para ver se conseguem amenizar ou facilitar o controle dessa espécie invasora. Eu vejo, não sei se tu concorda comigo, mas hoje o maior problema me parece o CIMAF ser específico para aquela fazenda. Porque as guias, embora sejam por 6 meses, para a fazenda, para o município, elas estão saindo com agilidade depois que foram para a Polícia Federal. 3, 4 dias você tem as guias. Agora, o problema do CIMAF ser específico para aquela propriedade é um problema, porque você está fazendo controle numa propriedade. O vizinho vem lá pedir para você, diz, pô, estão destruindo lá o meu milho. Aí tu tem que dizer para ele, não, espera um pouquinho, tu tem que me dar o CAR, tu tem que registrar isso no cartório ou fazer via Gov, aí eu tenho que encaminhar, e esse problema, quando tiver tudo pronto, já acabou o bira do cara, o sorgo do cara lá. Então, o maior problema hoje é esses impasses que o IBAMA cria, quer dizer, a gente não é contra ter que fazer a documentação. O que a gente reclama, e o produtor rural reclama é disso. Quer dizer, você está com problema na hora, né? Ele vem te pedir auxílio, como já aconteceu várias vezes comigo. Pô, vai ali na minha fazenda, pá, eu não posso ir na tua fazenda porque o CIMAF não está me autorizando. Tu tem que fazer uma autorização para mim, aí eu tenho que mandar a autorização, tenho que fazer, quer dizer, isso cria um problema muito grande. É que leva em consideração que o javali obedece cerca. Um macho de javali pode andar 40 quilômetros numa noite. Então, vocês tiram uma ideia do que significa a abrangência. Limitar uma propriedade pequena não vai resolver nada. Esse porco transita por tudo. É impressionante a capacidade de locomoção do javali. E você vê como esse dado que você trouxe de 5 a 8 sacos, quer dizer, é mais um sócio que o cara tem numa cultura hoje que já está apanhando, né? O preço que está o soja. E como tu falou aí com relação a não só o CIMAF, mas também a própria declaração da autorização do proprietário que tem que estar assinado. Então imagina só, que nem eu comentei agora, o senhorzinho esse que tinha 20 hectares de milho, até a gente conseguir toda essa documentação dele e fazer o CIMAF e a declaração... Aí não precisa mais. Aí chegamos lá, já estava a lavoura realmente praticamente toda destruída. A gente chegou a contar numa lavoura de 20 hectares de milho, cerca de 14 porcos comendo.
Então, pela burocracia da documentação, tu chega lá, tu já não tem mais muito o que fazer, até porque a gente já ficou sabendo de casos aí em que também não há uma razoabilidade da própria polícia com relação a isso aí. No caso, eu digo de tu ultrapassar um determinado lugar ali, muitas vezes a próprio cachorro, com o cachorro ultrapassa, e de acontecer dos caras serem apreendidos por estar fora da localização ou da própria declaração do proprietário, né? Então, tudo isso acaba que dificultando a caça, né? Sem falar em, vamos dizer, hoje em dia, no próprio financeiro, né? Porque tudo a munição tá cara, o diesel tá caro, então isso aí acaba que fazendo com que a espécie cada vez Prolifere mais. se prolifere mais. Essa é a realidade. E o grande problema que eu vejo, a gente bate muito no econômico, e isso é importante, mas já que o IBAMA não se preocupa muito com o financeiro, com o prejuízo do produtor, deveria se preocupar sim com o meio ambiente, porque é um animal que destrói tudo que tiver no chão, né? É como tu falaste, cada vez você avista menos cobra, porque ele come as cobras. Ovos, então, de ema, de perdigão, de perdiz, de quero-quero, ele liquida com tudo. Né? Pequenas filhotes de perdiz, filhote, quero-quero. O problema das araucárias aqui na região de São Francisco de Paula, vacaria, que ele come todo o pinhão. Você não tem rebrote mais de araucária. Como eu disse, há uma proibição para os caçadores, porém há uma contradição com relação ao próprio javali, que o caçador para de caçar, porém o javali está fazendo o trabalho 10 vezes maior do caçador, né? Porque a gente observa, e é uma coisa impressionante, que como eu estava comentando, aonde tem o javali, aonde ele está em quantidade, não existe cobra. Pode fazer isso, associa isso aí, não que não exista, mas a diminuição é muito grande. Eu acredito que seja um dos pratos principais deles, porque não só cobra, mas ovos, perdiz, tu vai vendo que eles vão terminando com tudo, aonde ele vai entrando, e a própria capivara, o veado, vão desaparecendo. Se tu não fizer o controle, eles conseguem terminar com a fauna toda. Quem autoriza isso, Potoff, não leva em consideração que o javali precisa 30% de proteína na alimentação dele. Exatamente. E aqueles dentes que ele tem, mais do que para brigar, aquele dente serve para exatamente alimentá-lo. Ele usa aquele dente para cavar, aquilo que viram na lavoura ali, ele cava para pegar minhoca. A minhoca é 100% de proteína que ele precisa consumir. A outra coisa, no mato, os troncos caídos, ele tira aquela larva branca, que também é a mesma coisa. E quando isso não é suficiente, ele se alimenta de carniça ou carne viva. O que acontece com o cordeiro, os cordeiros, ele ataca os cordeiros também, ele come todos os animais vivos que ele pode, cobra, rã, tudo que aparecer por ali, ele vai comendo, porque ele precisa desses 30% de proteína. É isso aí. O ano passado, uma proprietária de um campo ali em Rosário me ligou, dizendo que ela já tinha perdido 100 cordeiros. 100 cordeiros ela perdeu numa estação. E ela me dizia, Carlos, eles ficam esperando. O cordeiro nasce, ele já come com placenta, com tudo. Na região de Livramento, isso aí a gente vê muito, porque lá, Livramento, Quaraí, como não tem uma incidência de lavoura, eles são praticamente carnívoros ali. Então, eles comem muito cordeiro, é uma coisa impressionante. O cordeiro está nascendo, eles estão comendo. E então é esse o alerta que eu venho aqui nesse debate, tá dando ênfase justamente por isso aí, porque é muito preocupante. A gente eu acredito que isso é só o início, né? Que a gente vai chegar em números dos Estados Unidos aí, talvez até mais, eu acredito que seja mais que isso, porque é alarmante a evolução dessa espécie invasora. Deixa eu falar um pouquinho com o doutor Rodrigo. O doutor Rodrigo é um parceiro novo nosso, né, doutor? A gente estava conversando ainda pela manhã, se tornou caçador há pouco tempo atrás, mas tem uma coisa que eu admiro muito, doutor, que é o seu canal Educação Cinegética. Eu confesso que nesses anos todos eu nunca li tanta coisa bacana, tanta coisa fundamentada, tanta coisa arrazoada
como o senhor tem publicado no seu canal. Eu gostaria que o senhor discorresse um pouquinho sobre isso. Bom, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né? Dependendo do horário que vão nos assistir. Gostaria de agradecer também aqui o convite do presidente Carlos Schneider de estar aqui com vocês nesse debate. Então, a minha primeira experiência de caça foi na Argentina, há pouco menos de 3 anos atrás, e sendo uma pessoa que, assim, na maior parte do tempo vivi na cidade grande, não sou produtor rural, não tenho essa experiência do campo, né? Foi uma experiência realmente transformadora. Num primeiro momento impactante, né? E aí a gente tenta encontrar respostas dos propósitos de uma caça, né? Então ali essa primeira experiência foi um cervo axis, que é uma espécie exótica invasora também, né? Oriunda da Ásia, que está aqui na Argentina, já está presente aqui no Rio Grande do Sul, que depois talvez, acho que já foi até discutido isso no primeiro debate, né? Foi falado sobre o axis. E o predador natural do axis é o tigre de Bengala. Então é uma fera que nós não temos aqui no Brasil que consiga realmente fazer esse tipo de equilíbrio ecológico. Então tudo isso que foi exposto, né, pelos que me antecederam, a gente tenta encontrar assim, as razões do porquê caçar, né? A caça sempre fez parte da sociedade, ela moldou a nossa vida, ela moldou tradições, transformou culturas. Se nós pegarmos países com uma maior tradição cinegética, né, uma tradição de caça, a gente vê o quão presente isso se encontra na sociedade. Não como uma naturalização de barbárie, porque a caça não é isso. A caça não é essa a questão, né? Então, na medida que eu fui lendo e absorvendo, buscando informações para publicação no canal, né, na Educação Cinegética, foi essa construção de qual é o papel do ser humano, se nós pudéssemos dizer, no mundo atual, com relação a essa atividade de caça ou de manejo. Tá? E mais do que nunca, ela é um papel de conservação. Então, o caçador, o manejador, ele é um parceiro do meio ambiente. Ele é alguém que está lá para cumprir uma função que, por alguma razão, houve um desequilíbrio, né? Seja porque a gente tem uma espécie exótica invasora, seja porque até mesmo espécies nativas, por também alguma razão ecológica, né, desencadeou algum tipo de desequilíbrio. Né? Então, a partir disso, né, e tentando trazer da seguinte forma, para que as pessoas da cidade que não têm contato, nunca botaram uma bota, nunca entraram no barro, que talvez não consigam enxergar isso que o Potoff colocou aqui, as imagens, as fotos, e imagina isso ao vivo, né, estar ali presente, então o impacto que é isso. Quem viu de um jeito, quem está vendo do outro. Né? E não é só uma questão de... Eu acho que o grande ponto foi o que vocês colocaram aqui no final. Não é uma questão somente de impacto, não é somente, embora seja essencial para a nossa pecuária, né, para a nossa agricultura, mas também o quanto que essas espécies, quando não controladas, elas trazem de prejuízo para todo o ambiente, para todo o meio ambiente. Espécies fragilizadas, espécies que não tem quem possa, né, contribuir ali para protegê-las. Então, o papel do ser humano entra nisso. A educação cinegética ela tem esse propósito, né? Ela nasceu com esse propósito. Eu conversei várias vezes com o Sr. Álvaro Moavad sobre isso, assim, o que seria interessante a gente colocar lá, que é justamente no sentido de tentar trazer a pessoa da cidade, pessoa que às vezes só recebe um lado da informação. E ela precisa ter acesso a outras versões, a outras formas de enxergar, né? Como que essa relação do homem e a natureza ela pode se dar de forma ética, né? Respeitando todos os processos, né, que envolvem seja o manejo ou até mesmo a caça, tá? Preferencialmente, tentar resgatar isso que já foi colocado aqui. A gente ter a ciência do lado. Né? O quanto que a gente pode realmente ter parcerias com a universidade, com biólogos, com entidades, com produtores rurais, ou seja, é uma cadeia de entes que vão trazer ali
uma informação de como fazer isso, né? E mais do que tudo, trazer algo que foi o que eu comentei com vocês, né? Essa atividade, ela está dentro da gente. Talvez em algumas pessoas mais e outras menos. E isso eu posso falar por mim. No sentido de que em nenhum momento, diferente do Potoff, tive familiar caçador ou manejador, manejador, enfim, mas que me descobri ali, né, nessa primeira experiência, algo que estava lá dentro. Então, a minha dúvida é quantas outras pessoas não estão circulando e que poderiam estar, né, do lado de uma atividade cuja função principal é a conservação do meio ambiente. Eu te diria, só fazendo uma. Eu diria que essas pessoas não pensam, por exemplo, nós somos basicamente colonizados por raças de caçadores. O português caça até hoje, o espanhol caça até hoje, os poloneses caçam até hoje, os índios caçam até hoje e os negros caçam até hoje na África. Todo esse pessoal que nos formou, da onde nós viemos, a nossa origem, meu avô caçava, possivelmente Os alemães, os italianos, os alemães, mais italianos, recente. todos caçam e caçam até hoje. Por que será que eles caçam até hoje e nós, o Brasil, descobrimos que não caçar é o segredo? Não pode ser. A não oficialização da caça, ela te abre porta para o descontrole. Claro. Né? E várias espécies estão caminhando para isso. Porque mesmo algumas espécies nativas, elas estão sendo beneficiadas pela inexistência ou de predadores ou de facilitação de comida. Nós não tínhamos até 1930, falando com os caçadores antigos, marreca ou marrecão perto de Porto Alegre, eles não vinham. Eles começaram a vir com o avanço da lavoura de arroz. A lavoura de arroz trouxe o marrecão para nós aqui. E esse controle, hoje, que não é feito por nós, faz com que países como a Argentina transformem a marreca numa praga nacional e abra a temporada o ano todo. E nós aqui simplesmente proibimos e desconhecemos o tipo de risco e de problema que ele causa. Não que ele acabe com a lavoura, mas ele dá um rombo nas contas do produtor rural, que não é pouco. E isso acontece hoje com pombas, acontece com marrecas, e de todas as espécies que nós caçávamos e tínhamos na portaria de caça antiga do Rio Grande do Sul, a única espécie que não dá para dizer que seja predador é perdiz. Esse ponto é um ponto importante, porque além disso, né, creio eu, e vocês têm mais experiência do que eu nesse sentido, outras questões, acidentes de trânsito, zoonoses, que muitos desses animais acabam trazendo aqui e afetando não somente os nossos animais nativos e seres humanos, inclusive, né? Então, quanto que existe uma vasta razoabilidade, né, de coisas que justificam um manejo e, mais do que tudo, uma entidade que busca o bem-estar da sociedade tentar trazer isso como algo realmente eficaz. Porque se, na verdade, a gente está preocupado com o meio ambiente, com a saúde da população, mais do que nunca, esse papel ele tem que ser exercido de uma forma eficaz. As autorizações, as guias, né, para que isso não chegue nesse ponto de nós termos uma praga. Tu sabe que um exemplo muito bom para as pessoas, elas não sabem, é a África. Os países que têm a caça legalizada e regulamentada na África, vou te dar um exemplo, África do Sul, Zimbábue, Namíbia, eles têm uma fauna enorme. Os países que não têm esse controle de fauna, que são os outros que passaram por guerras, etc., que são ali o Quênia, todos eles, tirando fora alguns parques que são reservados, não têm a mesma quantidade de fauna que tem nesses três. E lá é engraçado, tu vai caçar, tu anda com a caminhonete, anda com o rifle colocado atrás do vidro, nada como se fosse uma coisa ostensiva. Ele é quase considerado um instrumento de trabalho. A própria, sabe? Tu anda com um animal abatido, eles não gostam de expor demais. Tanto que fica restrito às fazendas. Mas virou um negócio econômico. Uhum. Tu vai hoje caçar na África, em alguns países, na verdade tu recebe um cardápio, que é para os animais, que tem para abate. Porque tem uma coisinha muito interessante que as pessoas não pensavam. Não, eu só vou para a fazenda de fotografia.
Muito bom. Levei minha mulher para a África. Aí nós estamos chegando numa cidade, olhei assim uma placa, leilão de hipopótamos. Leilão de hipopótamo. O que acontece? As fazendas de fotografia fotografam os animais. Só que os animais não gostam só de fotografia, gostam de animais, se reproduzem. Consequentemente, o excedente desses animais, o que é feito? Vendido para fazendas de caça. É uma receita para a fazenda de fotografia, a venda dos animais, e passa a ser uma receita. Ou seja, eles conseguem fechar um ciclo de atividade econômica com preservação. Sabe? A preservação, isso é fundamental, e nós temos que chegar nesse ponto. Eu me lembro que uma vez, numa discussão, ainda era presidente da federação, numa discussão com uma bióloga, acho que era do IBAMA, ela disse que a única forma que tu tem de manter uma árvore de madeira de lei em pé é até atribuir para aquela árvore um valor econômico tal que ela tem em pé, ao mesmo que ela teria deitada como se fosse madeira. Entende? Essa é a forma que nós temos. Nós não temos como fazer outra coisa. Vamos fazer o quê? Nós vamos segurar a caça de javali, porque o animal não pode ser abatido. O que vai acontecer? Nós não vamos controlar mais. E não é, e torna a dizer, o javali é o primeiro elo da cadeia. Tem outros. Então é bom nós aprendermos a fazer. Porque a pessoa que faz a portaria pensa o seguinte: não, esse cara vai lá naquela fazenda, vai chegar lá, o javali vai estar parado, ele vai matar o javali e está resolvido. Não. Aquela propriedade, eu tenho uma propriedade que tem na estrada 500 metros de cerca. Aí vai abrindo para o pátio. Se o cara for caçar lá, passar a cerca para ir para a propriedade do lado, então tu tem que dar ou por município, que teria que ser uma licença de caça de javali, e não por propriedade. Pelo menos por município, para te poder, dentro daquele município, te deslocar. Porque, como ele disse, eles chamam ele para caçar. O cara tem uma lavoura de 3 hectares, eu tinha 2 hectares de milho. Aí me avisaram que tinha porco, já tinha comido um. Quando eu cheguei lá, já tinha comido 2, eu não tinha mais nem o milho e os porcos tinham ido para outro lugar. Então, o que eu quero dizer? Tem que dar condição de que o cara consiga ir atrás do bicho e conseguir fazer o controle, que é o que o pessoal chama. Eu chamo de caçar, o pessoal chama de controle. Eu tenho só uma certa aversão a isso, porque eu acho que nunca, como caçador, e eu me identifico exatamente como caçador, nunca eu fui favorável ao extermínio. E sim a tu caçares conforme que o bicho possa se manter. E aí as pessoas chegam, não, tu tem que ir lá acabar com o javali. Isso ainda me choca um pouco. Porque eu não fui educado para acabar os bichos. Então, essa é uma das coisas que também tem que ser mexida na cultura das pessoas. Claro. Aí tu atira uma porca, tem 8, 9 leitões. Mas pobrezinhos, eu sei, realmente é um problema. Mas se tu vai fazer controle, olha os Estados Unidos agora, os caras estão de helicóptero caçando porco. Nós não vamos ter helicóptero, não temos helicóptero nem para salvamento, vamos ter para caçar. E o que acontece no caso do CIMAF e da própria declaração? Tu passa a caçar, fazer o controle numa propriedade e é óbvio, o javali ele vai para o lado. Então é por isso que acaba que o vizinho chamando, porque tu tá ali já há 3, 4 dias batendo naquele lugar, determinado lugar ali, o porco vai ir pro lado. E aí começa a destruição no lado. Então, e justamente por isso que eles acabam chamando a gente para estar fazendo o controle nos lindeiros também, né? Então, tudo isso, se tivesse se fosse da maneira como o Lúcio está falando com relação a um CIMAF ou uma declaração por região, já facilitaria, né? Tudo facilitaria. Então, uma outra coisa é que eu acho que deve haver uma aliança aí entre governo, entre proprietário rural, entre o próprio controlador e tentar fazer com que tenha uma ajuda no próprio controlador com relação a custos, a própria munição, assim, a gente é atirador desportista aí de prato, querendo ou não, a gente consegue muitas vezes um desconto na munição, né, chega de 30%, 40% da própria CBC, porque é tanto a incidência de javali que eu chego a dar 100 tiros de fuzil numa noite. É importante tu dizer quanto custa uma bala. É isso que eu vou falar Uma agora. bala. Então, um tiro de fuzil é cerca de R$15, mais ou menos. Então, Por baixo? Por baixo. 100 tiros, R$1.500. R$1.500 tu gasta numa noite. Então, se tu não tiver também condições de fazer isso aí, tu não vai conseguir fazer o controle. Então, isso é isso que eu tô tentando fazer essa alerta em todos esses sentidos aí, para tá
ajudando a todos, né? Porque não é só um beneficiário disso, é todos. Eu vou aproveitar, presidente, vou puxar esse assunto Vambora, agora, vambora. porque isso foi colocado lá no canal, a gente colocou um pouco sobre isso, tá? Que é justamente a questão do tiro, né? Então, talvez tenha algum certo preconceito com a imagem do caçador, com essa relação dele com arma de fogo, mas o que as pessoas talvez não entendam é que o javali não é um bicho qualquer, né? Como você mesmo já colocou aqui, ele é um bicho extremamente adaptável a clima, tanto que ele está em todo mundo. O Havaí tem problema de javali, e ele é da Eurásia. Então, assim, o javali está por todo o globo, tá? E vamos focar no javali em si, né? Eu tenho certeza que quando você vai caçar lá, né, vai fazer esse manejo, esses tiros todos, esses disparos todos, não foram a esmo. Porque o objetivo do caçador ético, é dar o tiro certeiro, né? Seja por uma questão dele saber que ele está apto, que ele tem aptidão de fazer o tiro certeiro, mas mais do que isso, o tiro certeiro é o que vai fazer o abate com o menor sofrimento possível. Então, talvez às vezes as pessoas, os leigas, elas imaginem que o caçador, o manejador, ele vai lá atirar a esmo e encher os animais de disparos como se fosse um tiro sem qualquer sentido, né? Então, o tiro certeiro, o tiro no órgão vital, ele já tem justamente esse propósito. E essa é a diferença, talvez, de muitas pessoas. Eu vou puxar aqui até algumas questões, que assim, em algumas localidades neste Brasil, inclusive, as pessoas se alimentam da carne desse javali. Se não se alimentavam, vão se alimentar a partir de agora. É justamente por isso que eu sou adepto ao 308. Por quê? Porque abaixo disso, o javali é um bicho extremamente duro. O próprio colete dele não permite. O que é o colete, Potoff? O colete vamos dizer, tem a volta Couro da e a paleta, banha. que chama. Couro e a Então, banha. Aquela camada de gordura é uma que camada ele de tem. pele, na verdade, e é o couro. couro, o couro a pele de fora, o couro por baixo e a gordura. Isso E é forma muito espesso. É muito espesso. Então, se tu utilizar um calibre ali mais fino, mais curto, ele não vai ultrapassar aquilo ali, não vai abater. Muitas vezes nem fere. Eu já abati javali aí de cerca de 200 quilos, mais ou menos, que tinha um colete dessa grossura, assim, na hora de tu carnear ele, tu ir baixando o couro, assim, e ir caindo os SG, que a gente chama. Ou o próprio baletão, que é as 12, que já tinham tentado matar ele antes e não atravessou o Na couro. verdade, esses calibres que são inadequados, eles entram no bicho e são encapsulados dentro da pele. Tu carneia, às vezes, o animal está encapsulado. Uma bala Uma reação de 22, corpo estranho. uma calibre 22, por exemplo. E aí tem aquele problema. Qual é o calibre de bala hoje permitido? 22. 38, o cara vai dar tiro de revólver. Na verdade, Esse ponto é um ponto importante para que quem assiste, né, isso aqui, para a gente pensando em abranger, para as pessoas entenderem a razão disso. E o alcance, fala do alcance também. E com relação à quantidade de tiros, a gente chega a presenciar bandos de 50, 60 por. Então, num bando, tu chega a dar 20 tiros, entendeu? Tu vai atirando aqui, ali, é muito porco na frente. Tu não então, tem por isso condições de fazer isso com uma 12. Então, tu passa a atirar ele, a gente costuma, né, a atirar ele quando tá perto da caminhonete, de 12, justamente pela proximidade, mas daí tu tem uma proximidade de 20 metros, 30 metros, e aí depois tu utiliza o fuzil porque tu vai... Uma distância maior, e aí tu vai conseguindo abater mais número. Muita gente fala, não, tem que proibir o rifle, tem que ser só calibre 12. Eles não sabem que o 12 tem um alcance limitado. Claro. Tá? Qualquer arma, 36 até o 12, o alcance é o mesmo. O que muda é a quantidade de grão de chumbo que tem dentro do cartucho. E se for feito isso, aí sim tu vai acabar ferindo o bicho. Vai matar 1, 2 que estão perto dos bichos, vai ferir os 2 ou 3 que estão correndo e deu. Tu não caça mais. É isso aí. Agora, as coisas são... Cada atividade, às vezes as pessoas perguntam, eu tenho armas, as pessoas têm armas. Mas por que tu tem tanta arma? É que nem tiro. Cada modalidade de tiro hoje exige uma arma.
Cada modalidade De tiro esportivo, né? esportivo De tiro esportivo. exige uma arma. E cada modalidade de caça Caça. exige uma também. Por exemplo, não adianta tu chegar, por exemplo, eu vou usar o exemplo da África, que eu vou seguido. Na África, tu tem calibres mínimos. Tu não pode, na África, pensar em caçar algum animal, aqueles 5 big game que eles têm lá, que são os grandes, que, por incrível que pareça, hoje em dia ainda caçam para preservar a espécie, porque eles vendem a preço de ouro e conservam os outros. Esses animais tu não consegue fazer sem ser com um rifle 375, que é uma bala mais ou menos Holland. desse tamanho. Holland. Tá? E aquilo, no javali, funciona bem também, para te ver como o javali é resistente. Essa questão da África é interessante, porque creio que o Lúcio saiba e o Carlos também. O Zimbábue foi um país que adotou algumas políticas protecionistas com relação ao elefante, né, há algumas décadas atrás, e agora recentemente estava com uma população de mais de 100 mil javalis. Não, mais de 150 mil elefantes. Elefantes, desculpa, eu falei elefantes, 150 mil elefantes. Tipo assim, 80, 90% da população de elefantes da África inteira estava dentro Deixa eu do te Zimbábue. contar só uma historinha de Zimbábue. Fui caçar no Zimbábue. E estamos chegando em Niágara. Niágara não, as cataratas deles, que eles têm as cataratas lá dele, que eu não me lembro, agora eu não me lembro, deu um branco, não lembro. Mas nós estamos chegando na cidade, entramos na cidade. Aí eu olhava as casas, todas elas tinham um refletor, muro de 3 metros de altura. E eu virei para o Gui e disse assim, mas que lugarzinho violento, hein? Ele olhou para mim, aonde? Aqui? Aqui não tem violência. Mas como não? Para que esses muros? Diz ele. Chegamos mais um pouco, tinha um buraco na parede. Mas não estou falando de buraquinho, estou falando do buraco que foi exatamente por onde passou o elefante. E o grande problema daquela cidade, que é uma cidade turística, é exatamente a queda de luz, porque os elefantes se encostam no poste de luz e derrubam a rede. Fui visitar a catarata, daqui a pouco eu me lembro, ficar velho é meio complicado quando a gente esquece. Fui visitar as cataratas, não consegui entrar no parque, porque na entrada do parque, no portão de embarque, tinha 7 elefantes na estrada comendo nas árvores ali e levaram cerca de 20 minutos ali até que liberaram a entrada que nós pudéssemos entrar. Esse é o problema, mas não foi só porque eles protegeram os elefantes. Porque quando houve uma guerra civil, e foi uma guerra civil entre comunistas e não, eu pensei sempre que era entre negro e branco, não era. Foi entre comunistas e capitalistas, aquela revolução. O pessoal que ganhou, que foi a classe mais pobre, roubou a cerca dos parques. Roubou. Então, consequentemente, os parques não têm mais cerca. Então, os bichos saíram todos. E para segurar um elefante, não bastava ter cerca. Tinha que ter cerca e fio elétrico. Entende? Então, são problemas que se dão por descontrole. Agora, o problema econômico que ele causa é muito grande. Muito grande. Só para continuar aqui alguns tópicos que foram falados, né, Lúcio? Você falou da fêmea com leitões. É impressionante que se abater uma fêmea com leitões, as outras fêmeas da vara imediatamente adotam os leitões. Você não tem perda de leitão. E o porco, para mim, ele é um bicho extremamente inteligente. Muito. Quando a gente começou a caçar, há uns anos atrás, você encontrava porco de dia no meio do campo. Né? Depois foi à noite, depois foi a tal da lanterna verde, né? Que o porco parava, né? Ele parava uma temporada, daqui a pouco ele aprendia. Ele era sinal verde. Ele é um bicho... Sem falar que ele vai mudando os horários dele de entrada na lavoura, né? Até hoje eu não consegui definir isso. Não, né? não, ele qual não é tem... a lua, qual é não sei o que, não ele tem. vai mudando, conforme tu vai abatendo ele vai mudando os horários. Ele Tipo, vai tu se abateu adaptando. ele 10 horas da noite, no outro dia ele não vai estar 10 horas da noite, ele vai estar meia-noite. Eu só me lembrei E da assim- catarata, Vitória Falls. Com relação ao que tu falaste, Potoff, do calibre, 308, sem dúvida, é um calibre excelente. Mas por que a gente usa ele aqui? Porque é o que tem a munição mais fácil. Isso aí. Né? Hoje certeza. a CBC é a munição mais em conta Mais que em tem, conta. porque nós temos excelentes calibres, tem 270, tem 300, tem 30,06, só que não temos munição. Não tem condição. 6.5. Né? A fabricante nacional não fabrica esses outros calibres, e para trazer via importação fica praticamente impossível. 30,06, um excelente calibre também. 300, É. O que eu- 270, tem que calibres maravilhosos. O que eu me lembro, e isso eu tenho dito em algumas palestras minhas, né? Principalmente para jovens, faculdades e tal, né?
Eu começo sempre assim. Vocês vão no mercado buscar a carne de vocês. Eu vou no campo buscar a minha. Entende? Então, quer dizer, eu vejo aquela pessoa, né, comendo um pernil de porco lá no forno, né, e falando de caça. Quando você tem que aquele pernil de porco que ele está comendo, esse leitão nasceu numa baia, né, com comida, com água, com todo o conforto, mas em 4 meses e meio ele vai morrer. 100% deles vão morrer. Para o cara, aquele que está falando da caça, está comendo. Né? Enquanto o porco, a gente mata porco que eu calculo que tenha 8 anos, 9 anos. 10 anos. Então ele passou em vida livre esse tempo todo. Uma qualidade de vida muito boa. Mesma coisa eu sempre digo da perdiz. Eu sou veterinário, já trabalhei com aves. Hoje o abate normal de aves está em 35 dias. 42 dias no máximo. Enquanto uma perdiz pode viver quantos anos em vida livre? Quer dizer, o cara que fala contra a caça, quer dizer, ele não quer sujar a mão, mas se alguém sujar para ele, se alguém matar para ele, está tudo certo. Então isso é uma incoerência, né, que se fala. Se o cara comer só pasto, né, só por vegano, ele até pode falar, se bem que o vegano ele também tem uma destruição de campo, de mata nativa, para poder plantar o vegetal que ele come. Então, existem algumas incoerências que têm que ser analisadas. Todos os países do mundo, exceção, se eu não me engano, é Brasil, acho que Japão, e mais 1 ou 2 países não se caça. Em todos os outros países. Cuba tem caça. China tem caça, todos os países têm Panamá caça. não tem, Brasil, Panamá e são controlados. França, 1.750.000 caçadores. Tem mais que a Espanha e mais que a Itália. É um troço fantástico. 1.750.000 caçadores. O que a gente falta aqui é união. Nós temos que unir, nós temos que trabalhar junto e não um metendo pau, querendo aparecer mais do que o outro. E tem um trabalho muito sério para fazer. O IBAMA, as polícias têm que entender que nós somos parceiros, nós não somos inimigos de ninguém. Não, caçador não é bandido, é a primeira coisa que tem que ser colocada. Nós não temos. A gente está aí para colaborar, eu não tenho problema de ser fiscalizado. Eu tenho visto apreensões, não, porque aprendemos, tu vai ver, é uma arminha lá, quarentinha, com cordão segurando e fazem um carnaval como Isso se quando aquilo... não é uma arma de pressão com a... Sim, várias armas. Dá para 22. 22. Para 22. Quer dizer, eu acho que fica até feio para esse pessoal fazer esse tipo de... Quando não vão na casa de um CAC, né? Ou porque está com uma guia atrasada, ou porque tem que regularizar, Mas tem coisas que não é para tanto, né? Eu acho que uma das coisas que era fundamental, o pessoal dar uma simplificada na documentação que o CAC precisa também. Essas guias, para quem é CAC comprovado, não pode ser de um mês. Quando toda vez é uma corrida, não estou sem guia, vou pedir. Está oficializado, dá por um prazo. Antigamente nós tínhamos a licença de caça pela temporada de caça. A diferença é que o javali, a temporada é o ano todo. O próprio CTF do IBAMA também, né? 3 meses. Não, e aí causa um problema, né? Porque o CTF é 3 meses, o CIMAF é 6 meses. 6 meses. Aí me aconteceu esse dia, eu fui lá, olhei o CIMAF. Não, o CIMAF está em dia. Quando eu vi, o CTF estava vencido. Já Quer tava dizer, se o cara me pega no meio da estrada, presidente da federação, o CTF... Vira manchete do Jornal Nacional. Tem que ter uma secretária para estar atualizando. E o custo, porque brincando, cada guia é R$20. Vai tirando guiazinha o ano todo para te ver. Não, mas esse é o objetivo. O propósito é tentar quebrar... Tudo bem, eu não tenho nada contra tu desarmar bandido. Claro. Agora, eu brigo e vou continuar brigando pelo meu direito de ter arma, né? E de uso correto. Eu já acho que realmente as coisas acontecem certo. Se tu for me perguntar qual é a minha posição com porte, para quem precisa. E não indiscriminadamente, para quem precisa. Tu não pode botar na mão de qualquer louco uma arma para o cara discutir. Não, o cara que precisa vai fazer os seus exames, vai tirar a coisa e vai justificar. Precisa, tira o porte. Agora, nós temos que transportar a arma. Agora, é uma coisa engraçada, nós temos que transportar as armas para o clube, etc. Às vezes eu vou para o clube com 3 armas. Se eu for assaltado, o ladrão ganhou mais 3. É verdade.
Então, isso é incoerência, coisas absolutamente incoerentes que nós temos que mudar. Quem trata da legislação e quem trata do licenciamento não entende de caça. Nunca nos chamaram, a mim, nem ao Carlos, como presidente da federação, para discutir uma legislação dessas quando o IBAMA larga uma portaria. Nada. Eu tenho a sensação, tá? Eu posso estar errado, de que a gente vive sob um conjunto de regramentos que foram feitos, e é por isso, de novo, que a educação cinegética ele tem esse propósito, que são leis e regramentos que nascem na cidade para determinar como que as coisas têm que ser feitas no campo. Sem escutar quem vive isso, quem está lá e quem opta por estar lá, né? No sentido de querer, eu posso até morar na cidade, quero atuar como caçador, manejador, etc. Mas eu vou puxar aqui um pouquinho o que o presidente Carlos comentou antes, porque esse é uma das postagens, então convido quem quiser visitar o canal é aberto. E uma das séries que eu coloquei lá, é sobre como que o javali chegou no Brasil, qual é a legislação brasileira com relação ao CAC, né, o caçador, enfim. Mas uma das postagens mais bacanas lá foi sobre a ética da carne, onde a gente abordou justamente isso que o presidente Carlos comentou, né? Uma coisa que talvez transcenda um pouquinho, porque tudo que ele falou tá lá. Mas tem uma outra coisa que é o que dá sentido ao ser humano. No sentido assim, nós somos seres humanos, nós somos seres sociáveis. O caçador, muitas vezes, ele até pode ir sozinho lá, mas com muita frequência ele está junto com outras pessoas e compartilha aquele momento com outras pessoas. É muito diferente de eu morar numa cidade grande, me deu vontade de comer uma carne, eu vou no supermercado, compro uma embalagem de alguma coisa que está ali, vermelha, né? E vou lá e faço o meu bife em casa. Na vida do caçador, né, em vários lugares do mundo onde a caça também tem o propósito de alimentação, isso dificilmente tu vai fazer de forma individual, né? Tu vai ter a ação coletiva de um grupo de pessoas e que depois vão compartilhar aquele momento de preparo. É aquilo que eu mostrei para vocês hoje na Dinamarca, né? Um evento numa praça pública, né? Eles trazendo carne de caça, carne foi caçada, né? Servos pendurados, crianças ajudando a carnear esse servo, tirar toda o couro, a pele, preparar os cortes e preparar ali na hora e comer na hora, tá? E isso em muitos países europeus, teve lá, né? Estados Unidos, isso é uma prática, inclusive na África, isso é uma prática que faz parte da rotina, da cultura e da tradição dessas pessoas. E quando que nós... E a pergunta é, isso existe no Brasil? Claro que existe. Como é que nós perdemos isso? Né? Essa tradição, essa forma de passar de geração para geração esse tipo de cultura. Talvez não tenha sido tão forte quanto... Talvez em nenhum momento tenha sido tão forte quanto foi na Europa, quanto é na Europa até hoje, Estados Unidos ou outros países, mas o caminho é a gente tentar mostrar para as pessoas que caçar, seja para conservar o meio ambiente, seja para alimentação, seja um propósito nobre que tiver, ela se justifica eticamente. Tu sabe que isso, tu diz assim, no momento que se perdeu, não, nós não perdemos isso no Brasil. Nós escondemos isso no Brasil, um pouco diferente. Tu anda no interior, a cabeça do cara é outra. Por exemplo, ele não precisa de arma para caçar tatu. Tatu é proibido. Mas tira do hábito do gaúcho, por acaso, ele caçar um tatu em maio para comer um tatu assado que eles gostam. E caçam sem arma. Cavam. Acontece que essa cultura não se perdeu no interior. O interior ainda continua. O interior é simples. Matei uma perdiz. Tá bom, matou uma perdiz. Tu fala na cidade, mas que barbaridade. Exatamente. Para eles é uma coisa natural. Então, isso que nós pensamos que perdeu, não perdeu. A gente faz de conta que perdeu, porque o pessoal do interior continua caçando, pescando, e nós fazemos de conta que hoje no Brasil é um país que faz de conta que fiscaliza e os caras fazem de conta que obedecem. Não, nada disso. Nós precisamos trazer
benefícios disso. Tu não adianta tu abrir uma caça, uma temporada de caça, se essa temporada de caça não trouxer objetivo para a fauna. Uhum. Que é o que acontece na África. A receita daquilo é aplicada em Estados fauna. Unidos. Estados Unidos, a receita da caça é aplicada em fauna. Então é isso que nós temos que aprender no Brasil. E não se, isso sim, nós temos que. Não se perdeu, ficou encoberto, né? Porque na verdade nunca se aplicou Perfeito. no Brasil. Nunca se aplicou. Então eu me criei com o meu avô indo caçar nas fazendas dos amigos. E era uma coisa natural. Saía com a arma no carro, ia caçar, voltava. Não tinha problema nenhum. Tu não era atacado por polícia, nem. Tu ficava. Só que aí entra o aspecto ético. O que tem que mudar muito na cabeça de caçadores que estão escondidos hoje no Brasil também é o aspecto ético. De fazer as coisas dentro de uma forma racional e que não seja agressiva. Por exemplo, aprender aqui, não dá para ir numa fazenda e acabar com as perdizes, não. Tem que caçar. E se tem uma cota estabelecida, cumpra-se a cota. Respeitar a cota. Isso é a primeira coisa que o brasileiro tem que ter, educação. E isso entra nessa seara que tu está abordando, exatamente nisso. Agora, não se perdeu a memória de caça no Brasil. Os caras não me venham com essa. Eu fui pescar na Amazônia e descobri na Amazônia que nós temos 2 tipos de cidadão no Brasil. Tem os coitadinhos e tem nós. O coitadinho pode desmatar, caçar, queimar a floresta, né? Pescar. O cidadão normal, não. O cidadão normal tem que pedir licença para o cacique que está lá da tribo caçando lá, para poder ter que pagar uma licença para poder pescar num rio que é propriedade da União. Mas quando é reserva indígena, não é mais. Então tem um tratamento diferenciado para as pessoas no Brasil. A própria legislação nos leva a esse afastamento, eu diria assim, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, na época da caça de patos, 2 semanas antes da abertura normal da caça, abre a temporada de caça para os jovens, para a meninada. Eu não sei bem, 14 anos, 16 anos, alguma coisa assim. Eles podem caçar 2 semanas antes dos adultos. Aqui você só pode caçar a partir dos 25 anos. Que é o nosso problema no tiro esportivo também, né? Enquanto na Europa você vê essas grandes empresas de armas aí com a meninada, pega a meninada na escola, vai para um estande de tiro, a meninada de 14, 15 anos começa a atirar. Por que os grandes campeões de fossa olímpica e tal são europeus ou americanos? Porque começam a atirar muito cedo. Nós aqui, o cara, ele até pode atirar com uma autorização judicial, quer dizer, não é o pai da criança que sabe se ele pode atirar ou não, é o juiz que sabe. Aí tem que arrumar autorização judicial, mas ele só pode ter a arma dele a partir dos 25 anos. Quer dizer, isto já começa a criar um distanciamento. O cara diz, vou fazer outra coisa, né? Que nem meu filho, vou laçar, né? Cavalo, tal. Jogar golfe. Porque são coisas que vão afastando. Mas eu acho que a gente tem um caminho muito legal, eu acho que a gente está certo, eu acho que a gente tem que continuar batalhando, eu acho que a gente tem história muito aí para desenvolver, a gente tem brigado, tem lutado, tem essa legislação que o IBAMA está tentando lançar, e desde o ano passado a gente já entrou com uma ação em Brasília, a gente já mandou correspondência, a gente sabe que estava pronto para ser lançado ainda o ano passado essa nova portaria de controle, que se for lançada acaba com o tipo de controle, porque eu nunca vi tanta baboseira junto. Quer dizer, o cara que escreveu aquilo, ele não tem noção do que é o javali, do que é uma caça de javali, né? Até porque nos Estados Unidos, os guarda-parques, eles têm que fazer uma faculdade, não sei se são 3, 4 anos, e todos eles, a grande maioria, é caçador e pescador. Nós aqui, qualquer nível superior, qualquer formação de nível superior pode se candidatar na lista ambiental do IBAMA e passar no concurso. Sem nunca ter pisado no Não campo. sabe nem o que é um javali. E nem sem nunca ter estudado na universidade uma Não sabe cadeira o que é um sobre fauna. javali. Nós Não, tivemos nunca pisou, reuniões. botou uma bota no banhado ali, sujo. Então, eu acho que a gente tem um caminho bastante grande aí para discorrer. Eu gostaria, Lúcio, que tu colocasse aí as últimas palavras e considerações. Olha, eu acho que a ideia exatamente desse podcast é exatamente... Ela é muito interessante por causa disso. Nós temos que começar a abordar. Nós sempre tivemos a coragem de enfrentar esse problema de frente. E nós somos poucos que fazemos isso. A maioria do pessoal meio se esconde. Nós enfrentamos o problema. Eu tenho orgulho de ser caçador. Eu não tenho vergonha.
tenho orgulho de ser caçador, tenho orgulho de ser neto de caçador, porque meu pai não caçava, né? E vou continuar caçando onde der. Hoje caço no Uruguai, caço na Argentina, que é onde eu posso. E às vezes também vou, agora parei um pouco até pela idade, para a África, que é uma lição de como se maneja a fauna. É bom o pessoal esquecer que a caça faz parte do manejo de fauna. As pessoas esquecem isso. O que é que tu faz com excedente populacional? Ou tu manda para um frigorífico para carnear, ou tu abate de outra forma. Essa é o espaço que nós queremos ocupar com a caça. Ô, Toffoli, Eu acho que esse debate é de extrema valia, né, para a gente estar conseguindo trazer os nossos controladores, trazer o que está se passando lá, aqui para a cidade, para o pessoal entender o que está se passando com relação a tudo que eu falei aí, com relação lavoura, pecuária, a própria fauna. E eu acho que é um momento da gente também estar tentando conseguir certos benefícios aí e facilidades para a gente estar se unindo, como tu mesmo falou, em todas essas áreas aí, para estar conseguindo um desfecho com um objetivo aí para estar combatendo essa espécie. doutor Rodrigo. Bom, eu durante um tempo, logo que eu abri o canal da Educação Cinegética, eu confesso a vocês que eu fiquei um pouco escondido atrás desse canal. Eu tenho meu canal profissional, né, médico, mas durante algum tempo eu não me identifiquei como criador e a pessoa que alimenta esse canal. E da mesma forma, como o Lúcio colocou, que tem esse orgulho, né, de ser caçador, eu acho que cheguei num ponto de maturidade e eu não tenho mais nenhum receio ou pudor de mostrar o meu rosto e dizer quem eu sou e o que eu gosto de fazer, né? Por quê? Porque isso é feito com cuidado, com ética e com propósito, tá? E é por isso que eu estou aqui também, porque isso aqui eu sei que vai agora ficar totalmente exposto. E eu acho que essa transformação é que nós temos que começar a fazer. As pessoas começarem a não ficarem mais negativamente surpresas quando alguém se diz caçador ou que caça javali, que faz o manejo do javali. Não é esse o ponto. Nós temos que construir, né, e ter as razões claras, certas, éticas, precisas de por que se faz isso. E não ter a menor vergonha, pelo contrário, ter esse orgulho, né, de saber que tu atua como um conservacionista e que o teu papel é de parceiro do meio ambiente, né? E junto para a sociedade leiga, né, principalmente a sociedade, a pessoal da cidade, entender o que isso significa. Eu quero lembrar que, além do javali, nós temos aí uma discussão do Cervoaxis, né? Que é um invasor, que a gente tem uma portaria publicada, a gente tem uma portaria de transporte de carcaça publicada, e falta uma regulamentação disso que a gente ainda está buscando, né? Porque é um exótico invasor. E exóticos não devem estar aonde não deveriam estar, né? Quer dizer, você tem que tirar esse bicho dali. Temos o problema da lebre, que até hoje é uma discussão. A lebre é um exótico. Foi trazida para cá. O pardal foi trazido Lebre para cá. europeia, né? Ela é europeia. Não, Tu é lebre sabia- europeia o Tu nome sabia dela, que né? tem um coelho nosso que é o tapiti, que é de mato. Ele é cinza, Menor. cinza que nem é menor que a lebre e tem a orelha maior. Pouca gente sabe disso, porque o que proliferou mesmo foi a lebre europeia, a cinza e Em a amarela. detrimento da outra. Exatamente. E o pardal, mesma coisa. Pardal é a mesma coisa. Pardal é a Cara, mesma coisa. eu tenho alguma discussão, às vezes, nisso até posso entrar meio contra o veterinário ali, mas eu acho o seguinte: antigamente havia uma forma ou não das espécies migrarem. E ao migrar ficavam nativas. O homem funcionou como isso em determinado momento. Claro. E nem por isso eu vou brigar que é uma espécie invasora. É um problema que tem que ser administrado. O javali, por exemplo, não pode jamais ser comparado com o cervoaxis. O javali é quase um criminoso da natureza, cara. Porque ele é inteligente e ele devasta tudo. O cervo vai entrar, vai concorrer com o viadinho que nós temos, mas nem por isso vão se matar. Tá? E aí fica aquela discussão. Eu acho que o homem também pode ser um instrumento de trazer, por exemplo, o cervo coroado não tem na Argentina, entrou porque o homem trouxe. Claro. O Axis Mesma entrou coisa. porque o homem trouxe. Antílope, que tem na Argentina, entrou porque o homem trouxe. Búfalo. Búfalo. Né?
Agora mesmo, olha a No discussão Pará, que lá na foi. Amazônia, lá a gente tá cheio Olha a de búfalo, né? discussão que foi nesse país todo, o raio dos búfalos de Rondônia. É. Alguém trouxe aqueles búfalos e largou lá, 20 mil búfalos. Pô, lógico que isso provoca um estrago. São 20 ou 30 mil búfalos. O búfalo, ele destrói para comer, para andar, para tomar banho. É diferente. Agora, por isso que cada espécie invasora tem que ser tratada. O cervo pode ser tratado como uma caça, quase como ser tratado, com o controle dele, como a caça que nós tínhamos antigamente. O javali já não. Uhum. O javali fere a minha ética. Eu sou contra matar aquele. Entendeu o que eu quero dizer? Claro. E nós temos que fazer quase por uma questão sanitária. Tem que ser Claro. feito. O cervo vai ter que ser liberado, tem que ser liberado numa portaria normal, daquelas que tu vai lá, Pra ter pode um matar equilíbrio. um, pode matar outro, É um mas não equilíbrio. liberar. Pra Vai lá, equilíbrio. tirem tudo. Não, vamos controlando. O bicho não, Passa. ele não tem culpa de estar aqui. É? E aí tu vai Vou- fazer uma atividade de equilíbrio. Vou te convidar para outro podcast, mas nosso tempo está estourando. Eu quero agradecer a presença dos três que abrilhantaram esse segundo podcast. E quero dizer a todos que a Federação Gaúcha de Caça e Tiro continua lutando, continua brigando e vai brigar sempre pela liberação tanto do controle quanto da caça regulamentada. Quero agradecer a todos e até uma próxima